Fala, galera! Começando a segunda temporada do Praticampo, o podcast do agronegócio nepomucenense. Eu, Bruno Magalhães, como presidente do Sindicato dos Produtores Rurais, e Luciano Tapomais. Vamos aqui tentar levar para você um pouco de informação, um pouco de entretenimento, sempre trazendo convidados de grande gabarito para poder estar passando com vocês informações. Então, acesse nosso Facebook, acesse nosso Instagram, pelo Spotify também para você estar escutando esse bate-papo que vamos ter durante o ano aí. Curte, compartilha, deixa o like lá, chama seus amigos para curtir também, ajudar a gente a estar divulgando mais informação para todo mundo aí. Espalha mesmo, pode espalhar, não precisa ficar com vergonha de clicar o dedinho lá, não. Luciano Tapomais, começamos de novo. Eu pensei que nós não ia voltar, que demorou demais, tá doido. Eu já com a saudade dos microfones, já peguei algumas habilidades. Aí você vai tocando o bonde aqui. Tá habilidoso o microfone, então? Agora nós tá conversando, então não tem nem vergonha demais. Como vocês podem ver, agora o nosso programa não vai ser mais ao vivo. Vamos fazer programas gravados. Hoje estamos aqui em Varginha, no estúdio muito bem equipado. Também estaremos em Nepomuceno, no nosso estúdio equipado. Vamos fazer algumas gravações itinerantes aí para estar trazendo cada vez mais informação e qualidade para vocês. Vamos ficar só com saudade da turma do entretenimento quando tá ao vivo, né? O pessoal mandava muita vergonha. Não, mas a gente vai começar a passar pro pessoal aí, tá mandando as perguntas, as informações antes depois a gente põe no ar. Beleza. Hoje, com muito prazer, estamos recebendo aqui uma enciclopédia do café. Ó. Zé Edgar Pinto Paiva. Enciclopédia velha. Mas sempre atualizada. Mas tá sempre na crista da onda, né? Por favor, Zé, se apresente pro pessoal aí, dá uma pequena pincelada do seu currículo, porque é muito extenso, só dá uma... O pessoal gente, dá uma sintonizada. Eu agradeço muito, né, a oportunidade de estar participando com vocês. É uma nova geração, né, que está aí agora dentro da modernidade, que eu acho que é muito bacana, e a gente tem que acompanhar, né? E há muitos anos atrás a gente não tinha nada disso, né? A comunicação era feita através do rádio, nem era televisão muito, né? E as coisas foram evoluindo. Na época, na década de 70, né, a gente trabalhava no IBC, né? E começou esse plano de renovação da cafeicultura aqui de Minas Gerais e do Brasil, né? Nós produzimos aqui 1 milhão de sacas, né? E hoje nós produzimos aí 14, 15 milhões de sacas, então vocês podem analisar essa transformação. É um avanço, né? É aquilo que nós conseguimos visualizar e ver, né? E quão foi importante, né, para a nossa região, né? Para a região que trabalha com café. Então, para mim, né, e para os colegas que trabalharam e trabalham ainda em café, né? Foi uma satisfação muito grande, né? Um prazer muito grande, né? De ter vivido esses momentos de transformação, né? Não só da cafeicultura, como também da nossa região, né? E no caso de Nepomuceno, a gente tem, eu estava conversando com vocês, né? Uma afinidade muito grande, né? Que nós estudamos em Lavras, né? Formamos na ESAL, hoje UFLA, né? E tivemos diversos colegas, né? Que são originários, e a gente estava sempre lá em Nepomuceno. O senhor morou no Brejão também ou não? Não, no Brejão não. O Brejão é muito frio. Né? Lá perto do tiro de guerra não dava, não. Então, nós moramos mais em cima, né? É lá Dolce Vita, que chamava a nossa república, Dolce Vita. Então a gente teve lá o Toninho Lorenzoni, o Nofrim, o Gil, o Daniel, né? E, enfim, diversos outros colegas de Nepomuceno, né? E que foram, assim, marcantes a nossa vida e de amizade, de companheirismo com eles. Né? Na fim deu aula na Isso, deu na frente. E hoje nós temos a felicidade, né, de ter aqui, né, outros colegas, né, que o Vander, Antônio Vander, né, que trabalhou, o Zé Marcos, agora os filhos já assumindo, né, esse papel tanto importante, né, e o Luciano agora, que eu tive a satisfação de conhecer, que foi colega também de um filho meu, né, que estudou lá na UFLA, né? E nós vamos agora tentar colocar um pouco de papo, né? Nessa nossa conversa, né? E às vezes eu, no caso meu, vou relembrar, né? Coisas assim, um pouco... Nós só não pode falar muita mentira, só um pouquinho. Não, só um pouquinho. Isso aí você não deixa, não. Você me puxa aqui, me dá uma butinada aqui por baixo, né? Mas então a gente está aqui para conversar com vocês, né? E relembrar muitas coisas que muitos viveram, né? E que vão continuar vivendo, né?
E a gente sabe perfeitamente da importância, né, do café, né, para as nossas famílias, né, para os nossos municípios, para o nosso estado e para o nosso país. O café representa, né, como nós estávamos conversando aqui, talvez 60% a 70% da receita dos municípios, das propriedades agrícolas onde tem café. Nós temos esse dado, representa 80% da receita. Uma moeda, né? Receita da propriedade, né? E o 20% seria o que? Leite ou outras culturas, mas o café, então, é a base da nossa economia. Os municípios também representam 60%, 70%. Então, muitas vezes, nós temos que começar a ter um pouquinho mais de presença, né? Junto às prefeituras, junto aos vereadores, né? Para que eles possam atender melhor, né, o produtor e o meio rural. Entender, né, que não é só produzir, tem que estar no meio da sociedade. Exatamente. Em si. A gente está todo mundo está reunido em uma sociedade, então cada um vai fazendo a sua parte e mostrar o que a gente está fazendo na nossa cafeicultura, na nossa agropecuária em geral, e trazer junto com a política pública que não atrapalhe, pelo menos, e ajude, se não der para ajudar, não atrapalhe a gente a estar produzindo e levando alimento para a cidade, né? Isso a gente tem notado, né, que há um avanço muito grande, né, nesse trabalho, né, e no caso eu fui presidente de sindicato há 40 anos atrás, né, e a gente via a dificuldade que foi naquela época, né, e por incrível que pareça, na primeira etapa que nós participamos, nós fomos inclusive oposição a uma chapa da FAENG na época. Depois perdemos tudo mais por poucos votos, né? E depois, numa outra oportunidade, nós participamos junto com o Antônio Ernesto Salve, que é pai hoje do Toninho, que é presidente hoje da FAENG, né? Pessoa muito boa, né? E que daí nós ficamos um período, né, como presidente, também fazendo parte lá da FAENG, né? Foi que nos deu, assim, bastante contato, bastante relacionamento, né? E nós vimos a transformação que é hoje, né, através do Senar, né, da FAENG, né? Na época a gente às vezes tinha que pôr recurso para ir nas reuniões, porque não existia, né, muito recurso, né? Então foi muito interessante essa transformação. A evolução tem que estar sempre evoluindo, né? A gente tem que estar sempre evoluindo, acompanhando a evolução. Vamos começar o nosso papo aqui, Zé. Você já começou a falar um pouco aí sobre o IBC. Queria que você contasse para nós o que era o IBC, o que ele faz parte do que é o Procafé hoje, né? Então conta um pouco para nós dessa evolução do caminho dessa pesquisa no cafeeira, né? O que o senhor ajudou a colaborar com o IBC? Não, o IBC que colaborou com todos nós, né? Mas, por exemplo, eu me formei em 65, fiz um concurso, né, e passei a trabalhar no IBC. E naquele primeiro período, nós fomos contratados na época... A sigla IBC... É Instituto Brasileiro do Café. Talvez o órgão mais forte da República naquele período. Certo. Era mais forte que o Ministério da Fazenda. É onde tinha o dinheiro do país. Se você pegar, inclusive... Outro dia eu estava vendo sobre o símbolo da bandeira nacional, né? Sim. E que mostrava lá, né, que não era a bandeira do Brasil, tinha 2 galhos de café que simbolizavam, depois que foi transformado na bandeira. Então, o café foi durante muitos anos, e eu ainda cheguei a participar na época do IBC, né? O IBC foi um órgão, assim, muito bem estruturado, entendeu? Muito bem planejado, tinha muito recurso, como era o recurso do Brasil. Sim. Quando precisava de dinheiro, era o IBC que acudia o Ministério da Fazenda e tudo mais, né? Então, ele tinha muita força, né? Então, eu entrei no IBC o governo estava pagando para arrancar café, pra você ter uma ideia. Então, nessa década... Na época da Super Safra. Havia um excesso de produção no Brasil, né? E o governo depois pagou para arrancar. Quer dizer, arrancar e diversificar. Você arrancava e você tinha que plantar uma cultura anual, uma banana, citricultura, alguma outra coisa. E assim foi feito no Brasil inteiro, e na época houve muita fraude. Então, o que aconteceu? Nós fomos contratados para fiscalizar. O Banco do Brasil financiava, né? Ele não tinha um corpo técnico para fazer isso. Em alguns estados, ele aqui no começo começou a fazer com a Emater, e nós então começamos. Eu inicialmente fui trabalhar no Paraná, fiquei um período lá, entendeu? Peguei aquela geada de 75, depois eu vim para o Espírito Santo, trabalhei no norte do Espírito Santo, vim para o estado do Rio, entendeu? Tudo fiscalizando a erradicação. Depois eu fui para Pernambuco, fui para Goiás, fui para Mato Grosso. Enfim, eu fiz um giro pelo Brasil,
acompanhando essa parte de erradicação. Então nós ficamos assim bastante treinados em tentar resolver problemas que eram difíceis, né? Que o cara, por exemplo, pedia para arrancar 50 hectares, às vezes não tinha nada, às vezes tinha 5, tinha 10. Então a gente ia, levava o laudo para o Banco do Brasil e eles... Às vezes arrancavam na rua 3, 4 vezes. Não, podia ser também. Mas às vezes fazia o projeto, né, no banco e não tinha café na área. Então isso nós vimos no Espírito Santo, vimos em diversos lugares. E era uma região, na época, nós fomos contestados. Eu fui ali na divisa de Mantena com Barra de São Francisco, que era um lugar que eles falavam que só tinha matador, né? Longe, né? Então a gente foi interessante, né? A gente conhecer isso tudo, né? E depois que acabou isso aí, eu fiquei muito amigo de um agrônomo que trabalhava já no IBC e ele me convidou para ir para Caratinga. Entendeu? Ele era o chefe de um escritório regional que tinha em Caratinga, tinha em Vitória, tinha em Varginha, tinha em São Paulo, tinha em Londrina, Maringá. Aí eu fiquei lá um período para falar, eu quero voltar. Aí na época que começou esse plano de renovação, que já foi na década de 70, aí eles fizeram uma mudança estrutural dentro do IBC, e aí eu vim coordenar a parte de plantio de café, de renovação, que aí já em 75 estava faltando café. E aí o café já tinha subido, né? Paraná já estava... O café já tinha começado a voltar. É isso, você falou que Pernambuco, né? Eu nem sabia. Não, lá tinha uma determinadas regiões, perto de Garanhuns, né, que plantava café. Arábica. O IBC, Arábica. O IBC tinha um zoneamento fantástico, ele tinha um planejamento que é digno de ser conhecido, entendeu? Era um órgão realmente fantástico e que ele foi criado justamente para proteger o produtor, de uma forma geral. Depois ele tinha a parte comercial, né, tanto interna como externa, né, e nesses aspectos houveram fraudes também, problemas, né, e com isso foi desgastando o órgão. E na época, você imagina esse armazém que nós temos aqui em Varginha, para 600 mil sacos, nós temos aqui um Carapicuí, perto de Santos, 1 milhão, e no Paraná tinha inúmeros armazéns, né, no São Paulo, né, e aqui em Minas, aqui nessa região, nós temos em Paraíso, temos em Conceição, Perdões e outros mais. Então, esses armazéns eram para o excesso de café que se produzia. Tirava da praça para dar uma... Isso aí, então, é o que o pessoal, às vezes, hoje reclama, né, é o preço de garantia. Naquela época, como o café, por exemplo, principalmente para o Paraná, foi a base da economia de desbravamento do Paraná. O pessoal tirava a floresta, tá certo? Plantava o café e plantava uma cultura intercalar. Milho, feijão, principalmente, né? Arroz, né? Para sobreviver. Era pequenas propriedades. Exatamente, porque o Paraná ele foi colonizado em lotes, né? Sim. Entendeu? Então, você pode ver o norte, principalmente do Paraná, né? Era pequenas lotes que foram cedidos. E nós, inclusive, muitos mineiros, né? Fomos, da minha família mesmo, uma grande parte foi ali para Cornélio Procópio, Santa Mariana, né? E dali eles expandiram, né? Outros foram para São Paulo ainda, né? Naquela época, né? Então a gente falava que Minas Gerais era exportador de mineiro, né? Então, com esse plano que nós começamos a fazer na década de 70, aí começamos a estabilizar, fixar os mineiros aqui e trazer mineiros que tinham muitas vezes ido para outros estados, outras regiões, voltaram. E também abriram outras regiões, como foi o Triângulo, né? E o pessoal nunca imaginava que lá ia dar café, mas existia um planejamento do IBC, aquela região de Capelinha, entendeu? Então, tudo isso foi planejado. Patrocínio. Patrocínio, exatamente. Então, tudo isso aí tinha... eu tive a felicidade, inclusive, na época, que o grande suporte técnico que existia era do IAC em Campinas, que era a entidade que fazia pesquisa. Daí agora, já trazendo um pouco dessa parte para... Então, só uma... Pois não. O IBC era como um órgão regulador da cafeicultura e abaixo dele tinha alguns órgãos de pesquisa, como o IAC, o IAPAR. Exatamente. O IBC, ele coordenava toda a parte econômica, financeira e fiscalização do mercado interno, da exportação, né? E tinha também uma parte de pesquisa. E na época ele não fazia pesquisa. A pesquisa ele bancava, ele financiava o IAC, o IAPA no Paraná, em Capé, no Espírito Santo,
a Universidade de Lavras recebeu muito recurso do IBC. Quando nós entramos, que começamos a criar um corpo técnico do próprio IBC. Entendeu? Aí nós, durante até 90, né, que foi quando acabou o IBC, então você imagina, de 70 a 90, 20 anos, né, a gente criou esse corpo técnico, né, e começamos a montar as fazendas, né. Então, se comprou... Então, esse zoneamento, então, foi o IBC que concluiu ele. Foi exatamente, o IBC e o que nós tivemos a felicidade, que essa turma que era do IAC, os técnicos, os melhores do Brasil, eles estavam aposentando. E o IBC contratou eles. E eles foram os nossos professores. Eles que nos deram esse pontapé inicial, entendeu? De montagem da parte técnica e de pesquisa, né? Através do Dr. Alcides Carvalho, do Dr. Walter Lazzarini, Dr. Shebab, Ângelo Paes de Camargo. Então foram as grandes figuras da cafeicultura da época. Foram os nossos professores. Eu falo esse negócio de zoneamento porque no IBC aqui, esse dia eu tenho um cliente que esse dia falou assim: rapaz, eu preciso de uma foto antiga. Essa foto antiga aí, eu vou achar lá no extinto IBC. É uma foto grandona da CEMIG, tem os municípios, tudo. Isso é verdade mesmo? É verdade. O IBC, para você ter uma ideia, ele é um órgão tão avançado que a gente fazia a previsão de safra. E o IBC fez um voo, na época era voo, né? Filmava, né? No avião, né? Nós temos essas fotos, até o seu pai, outro dia, precisou, né, de uma foto, e nós fomos lá dentro dos arquivos, que alguns ainda tem lá, e daí, então, achou a foto. E nós fizemos esse curso de aerofotogrametria, e daí, então, como que era feita a pesquisa de Eu cheguei a fazer essa matéria em Machado. Pois é, exatamente. Então, o IBC criou um departamento de previsão de safra, lá no Rio de Janeiro. Então, como que era feito isso? Até interessante, porque você fazia o sorteio das propriedades que iam ser sorteadas para ser historiadas para ver a previsão. E você repetia durante 3 vezes por ano essa visita. Então você fazia... Acompanhar o ano agrícola. O ano agrícola e ver. Então você fazia... em outubro você fazia uma previsão para ver o que ele colheu e qual que é a próxima previsão. Depois você fazia uma lá para janeiro, fevereiro e outra mais na frente. Então você tinha um acompanhamento... Bem real da produção. E a fotografia, então nós fizemos um curso, todos os agrônomos do IBC... Nós temos essa aparelhagem aí, entendeu? E que você media as áreas. Na época, nós começamos a fazer aqui, nós tínhamos 25 escritórios do IBC aqui no sul de Minas, com agrônomos e técnicos agrícolas, né? Que trabalhavam. Então, nós começamos a fazer um trabalho... Já existia Emater? Já existia Emater. A Emater é um órgão muito importante, entendeu? Que já existia, mas ela era focada em muita coisa, né? Então, o IBC não, ele só focou em café. Então, ele só trabalhava com café, né? Então, e na realidade, o importante era isso mesmo, porque o que dava renda era o café, né? Ô Zé, e conta pra nós aqui, essa previsão de vocês do IBC, ela era mais assertiva ou a da Conab? Eu falei pra não mentir muito. Não, isso aí é o seguinte... Da Conab, há muitas... Controvérsias com as previsões da Conab. Pra você ter uma ideia, um negócio, eu não vou falar que ninguém é perfeito na vida, certeza. Né? Mas na época, o que se fazia? Lá do Rio de Janeiro, eles sorteavam... Não sei se você sabe como que se faz uma previsão, você faz primeiro uma estratificação pelo tamanho de propriedades. Então, vamos supor, de 5 a 20 hectares, você tem 60% das propriedades. De tantos a tantos, mais tanto. Aí... E outros, aqui, por exemplo, no sul de Minas, eu me lembro que era 3.000 propriedades maiores. E você, com 5 amostragens, você fazia... Já estava pronto. Estava pronta a coisa, entendeu? Então, você sorteava, era sorteado, e muitas vezes eles sorteavam, o ponto era sorteado lá no Rio de Janeiro, falou, vai nessa fotografia, nesse lugar e acha essa área aí. Aí nós vimos lá, se tiver uma coisa, se pegava uma próxima. Daí, então, você selecionava, de tantos a tantos hectares, nós temos que fazer 200 propriedades. De 40 a 60, mais tantas. E acima de 100, tantas. E aí você ia repetindo aquela propriedade todo ano. Então, aquilo ali ia te dar uma ideia como é, mais ou menos, essa previsão que é feita politicamente, quando ela não é desonesta. Porque muitas vezes você vai direcionar, fala, não, no casamento do Lula você vai fazer uma amostragem lá, aí não tem jeito, né? Então era feito com muito critério, né?
e a gente emitia esses dados. Hoje em dia, porque assim, mudei um pouco do assunto, mas é porque a gente sempre é muito indagado sobre as previsões da Conab. Eles mudaram a forma porque sempre a primeira previsão para a última da Conab, nos últimos anos pelo menos, houve uma discrepância muito grande, né? Eu não é muito ruim, né, a gente ficar falando ou criticando qualquer coisa, mas na Conab falta o que nós chamamos visita a campo. Entendeu? Então a Conab, não sei se vocês já tiveram a oportunidade de participar, os técnicos da Conab, o próprio do IBGE, eles reúnem muitas vezes, ou lá em Nepomuceno, em Varginha, você que é dessa área, tá, o que você acha que vai dar? É um achômetro, tá certo? Não é uma coisa técnica planejada. Eu conversei com o pessoal, que eu tô com isso fresco na cabeça, eu estava conversando com o pessoal na CAPEB, na cooperativa. Eles falaram, chamaram um agrônomo da CAPEB, um da Cocatrel, um da Cochupé, que roda o município. E aí, o que vocês acham? E mesmo assim, ainda não aceitaram muito que então, o que vocês acham? É um achômetro, né? Então, na realidade, né, o correto é mais ou menos isso, né? Você fazer o sorteio proporcional e ir a campo. Eu acho que... O senhor acha que tem a possibilidade de voltar a isso para poder ter uma... Não, eu acho não. Se não voltar, você vai ter sempre informação. Quem seria o órgão responsável hoje? Na realidade, é o que eu falei, o IBC é que fazia isso na época. Ele era o responsável. Hoje é o Ministério da Agricultura. E no caso é a Conab, né, que é ligada, é uma empresa ligada ao Ministério da Agricultura. Mas eu posso dar um exemplo bem recente. Quando nós tivemos esse problema da geada e tudo mais. Aí nós fomos convidados a fazer um levantamento para uma entidade, não vou aqui entrar em detalhes de quem fez, né? Então nós fizemos esse levantamento dentro desses critérios não tão perfeitos, porque foi muito rápido o negócio, não é isso? Então nós fizemos esse levantamento e na época foi procurada a Conab para ver se ela queria participar ou tudo mais. Eles não quiseram. E eles na época diziam que não tinha recurso nem para ir. Falaram, se quiser pode fazer em cima das propriedades que nós visitamos, não tem problema nenhum. Acabou que não deu certo, nós fizemos uma previsão que não batia um pouco com eles, então acabou que nem publicaram. Então, hoje parece que a Conab ela tem procurado se estruturar, mas a dificuldade dela é pessoas que possam ir a campo fazer essa parte técnica. Porque não adianta você pegar qualquer um, tem que ser um cara que esteja dentro... O corpo técnico da Conab ainda já tem um pessoal mais novo, está com um pessoal mais antigo? A Conab não tem pessoal de campo. Ainda não tem. Ela só tem uma parte burocrática, uma parte que faz essa análise de escritório. Sim. Então, ela teria que ter ou contratar uma equipe para fazer eu acredito que o ideal, como você não tem expertise, é contratar empresas salteadas que possam estar fazendo, ou então institutos, né, que estejam na região e consiga fazer isso, né? Isso é um negócio complicado, porque você teria que ter uma empresa, uma coisa que tenha credibilidade. Sim. Esse que é o problema, né? Porque é um dado... Infelizmente, hoje... credibilidade hoje é diferencial, não é? Porque, então, a gente mesmo na fundação se propôs a fazer isso, porque a gente teria condição de fazer. De montar realmente uma equipe, aqueles que nós não tivéssemos, nós íamos escolher, né? Lá no Paraná, no levantamento que nós fizemos a primeira vez, tem uma turma nossa que foi para Rondônia. Entendeu? Foi para o Paraná, foi para Bahia, entendeu? Então, tem que ter essa disponibilidade, né? Se você não tem, você tem que buscar lá quem que vai poder fazer para levantar esses dados. Mas eu acho que isso é muito importante. Não só esse levantamento de campo, mas também um levantamento de estoque, entendeu? Que é muito importante, saber qual é o estoque de passagem, né? Então, mas isso é uma coisa que, no meu entender, tem que ser muita de governo. Sim. Porque como que você, na época o IBC fornecia ou não, tem hora que não é interessante você passar um determinado dado, não é isso? Então tem que ser um dado de governo, né? Entendi. Tô com medo. Isso é bom. Aí. Mas, Zé? Não, obrigado. Mas a gente pode, como eu falei para vocês, né, contar um pouquinho da parte de pesquisa, né? Sim. Dá uma explanada aí na pesquisa, você já chegou até a extinção do IBC, vamos falar assim, e agora vamos caminhar aí com o Procafé então, e com as instituições que estão aí apoiando o produtor. A gente tinha, na época, dentro do IBC, né, um trabalho de montar um centro de pesquisa que hoje é o Procafé, no Paraná, em Londrina, um em Maringá, um no Espírito Santo, né, que hoje o Incapé ocupou, né, um no Triângulo, que hoje a Epamig até ficou com a fazenda que o IBC já tinha comprado,
e na Zona da Mata, em Caratinga, e essa de Varginha. O de Varginha foi interessante, que a gente queria fazer pesquisa e o IBC nos segurava um pouco, porque ele fornecia o dinheiro para as outras entidades. E as outras entidades ficavam até chateadas com a gente, porque, poxa vida, antigamente o dinheiro ia lá, vamos para a UFLA ou para outras entidades, e agora nós estávamos pegando esse dinheiro para a gente mesmo fazer a pesquisa, desenvolver a pesquisa. E daí, então, o primeiro passo que nós demos aqui, eu consegui na época que eu coordenei aqui o IBC, é uma área lá em Três Pontos, onde é a Expo Café hoje. Sim. Aquela área foi cedida para nós, nossos primeiros experimentos foram feitos lá. Aí, não sei por que circunstância, aquela área era do Ministério da Agricultura, ou ainda é do Ministério da Agricultura. Na época, o prefeito lá resolveu pedir a área, entendeu? Foi tudo bem, aí não tem área, não é nossa, né? Nós já tínhamos alguns experimentos instalados, aí devolvemos. E nesse meio tempo, eu consegui aqui, na época, com o prefeito de Varginha, que era o Luiz Ribeiro de Almeida, essa área que é hoje a Fazenda Experimental. Eu consegui um comodato. Ali são 60 hectares. E nesse comodato nós começamos a desenvolver. E ela era de quem? Era do município. Do município? Ela cedeu, o município Sim. cedeu por um período, há 10 anos, não sei. Aí quando chegou na próxima gestão, entrou o Dilson Mello. Aí nós conversamos com o Dilson era bom de jogo de negócio, né? Sim. E nós conversamos no IBC, que era um negócio meio complicado de nós adquirirmos aquela área para o IBC. E aí, conversa vem, o diretor nosso lá, que era o Paula Mota, né, que era uma pessoa muito, muito boa, né? Falou assim, Zé Edgar, é difícil isso aí, mas nós vamos tentar. Aí nós negociamos com a prefeitura e pagamos essa área em sacas de café. Do próprio café que foi colhido lá nessa fazenda, do experimento e tudo mais, nós pagamos a fazenda. Então ela passou a ser, na época do IBC, depois ela passou para o patrimônio da União. Daí então nós começamos todas essas pesquisas que hoje são a base da nossa cafeicultura. Então, o que se plantava café na época, que foi a renovação? 4 por 1. Então, o 4 era esse o espaçamento. Por que 1 e por que 4? Essa renovação foi em 90? 70. 70. Começou em 70. E era junto com uma conservação do solo violenta, né? Não, aí o que é? Tinha um plano técnico. Era em 6 vias. Você fazia e falava o que o cara tinha que plantar. Eu vi essa história. Tinha que passar em curva de nível e tudo mais. E o agrônomo do IBC ia 1, 2 vezes, como tem hoje a cooperativa, muitas vezes, ia lá assistir, ver se ele estava fazendo. Então ele tinha que plantar as diretrizes, naquele espaçamento, pôr aquele adubo, aquela variedade. Então foi a grande transformação. Porque como que você faz para mudar alguma coisa? Quando você tem o dinheiro na frente. Então com o dinheiro você consegue falar, não, tem que ser desse jeito aqui. Uhum. E nós, como tínhamos vindo de uma erradicação de muito rolo, começou a querer haver também... Café plantado do quanto é jeito. Não, aí começou a querer gente, não vou plantar, ou vou plantar menos. Falei, gente, não faz isso não, porque vocês vão levar chumbo. A gente vai medir a área, não vamos deixar. E foi a grande sorte do produtor, porque ele plantou e ganhou dinheiro. E se ele começasse a querer enrolar naquela época, desviar o foco do negócio. Então, daí a gente foi feito. Então, a primeira grande mudança nos experimentos que saíram daqui, por que 4 por 1? É porque a gente tinha medo da ferrugem, para estar muito junto. E você sabe qual que era o plantio antes? Não, tinha, não tinha padrão, lógico. Não, tinha 4 por 2 pés na cova, ou 4 pés que eram vinhos de São Paulo. Isso já é uma tecnologia de São Paulo. E para você ter uma ideia, a grande tecnologia do Henk, ele saiu aqui do sul de Minas. 4 por 2, que era 2 pés e 4 por meio. Foi o primeiro experimento que foi feito. Era o Dr. Paulo de Souza, não sei se vocês conheceram, era professor lá em Lavras, e ele era do Ministério da Agricultura e tinha uma fazenda experimental que hoje a UFLA ocupou. Na época ele fez o primeiro experimento em Henk, 4 por meio e 4 por 1. E naquela época, na década de 70, o espaçamento de 4 por meio deu 25% a mais de café do que o 4 por 1. Bom, aí nós começamos a conseguimos essa área e começamos a fazer pesquisa. As variedades da época eram Mundo Novo, Catuaí. Mundo Novo e Catuaí, até agora, pouco, né? Era Mundo Novo e Catuaí.
E na época, o Mundo Novo era o 379-19, que era o broto roxo e tal, Sim. muito vigoroso, né? Que muita gente ainda tem Tem. desse café hoje, né? Depois veio o 376-4 e outras linhagens mais. E Catuai foi o 144, 62 e assim vai, né? Mas 99. o 144 foi já testado aqui. Aí o que nós fizemos? Montamos essa fazenda experimental e trouxemos todas essas variedades do IAC e plantamos para ver qual que se adaptava melhor aí. Aí daí saiu o Acaiá, que é um café que foi bastante utilizado, e os Catuai, o 62 e o 144, algumas regiões plantou 99, e assim foi, né? Foram testando quais essas variedades que... Na época plantava tanto o porte alto como o porte baixo, era o mesmo espaçamento. Era mais ou menos, não, o porte alto era um pouco maior. Aí nós já começamos a diminuir o Catuai para 3,5 metros, 3,70. Naquela época já tinha começado. Já começaram a diminuir. E aí havia uma tendência, a dificuldade de colheita. Aí então começou a buscar. Tanto é que todo o desenvolvimento hoje da fundação, ela se foca no porte baixo, por causa de problema de colheita, entendeu? Apesar que alguém ainda gosta e nós temos ainda desenvolvido algumas variedades de porte alto. E esse trabalho de vocês foi tão bem feito que até hoje tem gente com cabeça dura que é plantar das mesmas até hoje. Não muda isso. Não, muda não. Pois é, mas eu vou te mostrar como que as coisas mudaram. A gente foi fazendo... O primeiro experimento de adubação que foi feito aqui, a gente plantava o café e punha 1 quilo de adubo, não punha calcário e outras coisas. Adubo químico já. Já adubo químico. Aí o pé de café ficava pequenininho. Aí você trazia no dia de campo aqui, o cara vinha aqui sair correndo para comprar calcário. Aí punha calcário. Aí depois não punha fósforo, não produzia. Aí não punha microelemento, não produzia. Daí que começou a grande revolução do cerrado. Entendeu? De plantar o café nas áreas cerrado de Nepomuceno, de Paraguai, da Bacia de Furnas, né? Praticamente. Machado, né? Tem Paraguaçu, Zé Alfena. Pra você ter uma história interessante, ali na região de Machado e Alfenas. Na época, o Mário Vieira, que era dono da usina de açúcar, quis trazer um grupo lá do Bozano Simos, que era um banqueiro, mais o Gomes de Almeida Fernandes, que era construtor do Rio, para plantar, na época, era laranja. Ele ia incentivar a plantar laranja naquela região lá. Ele era um dos donos da Ipanema, né? O Bozano. Não, o Bozano e o Gomes de Almeida. O Mário Vieira é dono da usina. Era dono da usina. Monte Alegre. Mas ele era muito relacionado, ele morava no Rio também, entendeu? Então ele quis trazer os caras para cá. Aí quando eles foram para comprar, eles queriam comprar uma área maior, eles chegaram em Machado e Alfena falou assim, aonde nós compramos a terra é aonde nós vamos fazer uma usina de esmagamento de laranja, de fazer suco, né? Certo. Aí, foi todo mundo, os municípios e tal ficaram... Aí acabou que ele comprou em Alfenas. Aí nesse meio tempo saiu o plano do IBC. Aí o Walter Palmeira, o Arnaldo, 2 líderes de lá de Machado, que você já deve ter visto falar, Eu né? estudei com um dos filhos, Pois é. o Virgílio. O Virgílio, né? Pois é, então eles pegaram e começaram a incentivar a plantar café. Aí começou um grande volume, aqui em Três Pontas já tinha alguma coisa, né? A esse plantio do Cerrado que se expandiu depois para o Triângulo. Como é que chamava o vô do Virgílio? O Walter Palmeira. Walter Palmeira. Exatamente. Isso mesmo. Então, eles foram realmente bastante importantes, né, nessa implantação Divisor de águas da cafeicultura. Nessa região de Cerrado. E nisso aí, isso era na década de 70, né? 70, 75. E nisso já era no Brasil todo esse financiamento era para o Brasil todo. Mas o que aconteceu também? É muita coisa, né? Na década de 70 apareceu a ferrugem. Entendeu? Então, o que aconteceu? O Paraná teve 2 problemas. A geada e a ferrugem. 75, 76? A geada de 75, né? Então, o que aconteceu? O pessoal começou a desanimar de café. E nós, com o problema da ferrugem, mais ainda. Porque o que é? Lá na região, como chove na época do inverno, primeiro, a bebida deles era ruim, tá certo? E a ferrugem atacava também durante quase que o ano todo. Então, a nossa região tinha uma grande vantagem. Porque na época de maio a setembro não chove, então você tinha um período em que a ferrugem era mais amena, não dava atacava uma trégua, né? Exatamente. Então, com isso, e também não geava. Então, o que é? Então, o pessoal, muita gente veio de São Paulo, voltou para cá, para o sul de Minas e foi para o Triângulo. Então, você pode ver que no Triângulo tem grandes produtores lá que são paranaenses ou muitas vezes paulistas que
que foram naquela terra barata, né? O pessoal acreditou no cerrado e foi lá para plantar, né? O próprio Francisquini é paranaense. É, paranaense. Então você pega lá grandes produtores, né, que a gente tem relacionado lá, que vieram ou de São Paulo ou do Paraná, né? Então essa foi assim o início da transformação que eu comecei a dizer para vocês, da importância dessa fazenda experimental. Então, o primeiro aspecto foi adubação, tá certo? O plano do IBC, ele só permitia que se plantava em curva de nível. Então, na época a gente andava assim, aqueles cafés tudo plantado morro abaixo, quando você via as lavouras em curva de nível, fala, pô, essa lavoura é financiada. Então você já viu que ali tinha uma tecnologia diferente. Estava vendo o fruto da pesquisa na prática. Né? Então, aí começamos a fazer diversas outras pesquisas, né? Com variedades, né? Com espaçamento. Nutrição foi muito importante. Eu peguei a época da quarta aproximação. Então para você ver que você já estava na quarta, né? Você vê como que foi o avanço disso aí. A gente tinha um contato muito grande com o doutor... Não sabe o que é quarta aproximação, não. Não tenho a menor ideia. Eu vou te explicar agora pra você. Aí, ó, tá vendo? Porque era, na época, as regras de adubação, você fazia análise de solo e comparava análise de solo com eles desenvolveram um modelo matemático, e aí a lei do mínimo, que era coisa, e aí eles desenvolveram isso para o pessoal ter um norte. Os agrônomos têm um norte. Os agrônomos têm um norte para começar. Se eu tiver errado, você me corrige. Não, tá correto. Mas aí eu vou contar um fato interessante. Nós fizemos uma viagem, inclusive nós fomos fazer uma palestra na Guatemala sobre ferrugem. Foi em 75. E de lá nós fomos visitar alguns países lá, né? Na Guatemala, fomos a El Salvador e fomos na Costa Rica. E nós fomos na Costa Rica e as grandes variedades de café plantada lá eram do Brasil. O Dr. Alcides, que era lá de Campinas, ele tinha um convênio lá com o Instituto lá da Costa Rica, né? E nós fomos visitar. E daí nós vimos lá que lá eles plantavam, são pequenas propriedades, né? Muito adensado. E lá eles plantavam sistemas de podas, né? Diferenciado, até um sistema Fukunaga, não sei se você já viu. Que lá era arábica? Arábica. Então você plantava, eliminava uma rua um ano, às vezes outra rua, e assim fazia, né? E tinha lá um sistema de poda que ele é uma poda sistemática, que eles chamavam, e na época chamava rock and roll, que foi na época do auge do rock and roll. O que era essa poda do rock and roll? Você tinha um pé de café aonde ele cinturava ou fazia uma coisa, como o café era plantado junto, eles podavam. Aí eu falei, poxa, vamos... Esse ano eu tive que fazer essa foto. Nós estamos... Exatamente. Então, aí nós viemos para cá e começamos, e lá era 1,62, 63, que eles plantavam bem juntinho, né? Porque as áreas eram pequenas, falaram, vamos começar a fazer alguns experimentos. Aí começamos aqui, fizemos um experimento muito interessante. 1 por meio, 1 por 1, 2 por meio, 2 por 1, 3 por meio, 3 por 1, 4 por meio, 4 por 1, até 4 por 1, que era o espaçamento. Já estava vigente. Aí nós fomos verificando qual esse espaçamento que era o mais adequado para nós aqui. Aí nós fomos verificar que todos os espaçamentos com meio metro ganhava dos outros. Então hoje, se você for plantar uma lavoura de café, aí, ó, essa se você quiser, dica de ouro se agora. você quiser ter resultado, é meio meio. Mas muito bem, esse seria um. E depois o outro, que é um grande sucesso do aumento da produtividade. Número de pés por hectare. Então, semear 4 por 1 dava 2.500 pés por hectare. Hoje, o ideal é você plantar de 5 a 10 mil plantas por hectare. 10 mil? 5 a 10. Mas 10 você não consegue. Não, mas é para uma área pequena, área montanhosa. Sim. Eu tenho aqui em casa, posso te levar para ver. Eu tenho 2 por meio. Sim. 2 por meio, dá 10 mil plantas por hectare. E estou plantando ali, numa área montanhosa que eu tenho, entendeu? Então, eu vou fazer um exemplo para você. Se você plantar 2 por 1, dá 5 mil pés. 2 por meio, 10. Se der 1 litro por pé, um vai dar 5 mil litros, outro vai dar 10. Não, com certeza. Isso é só um raciocínio. Porque eu assustei, porque eu estava pensando na mecanização, mas a área que não é mecanizada. Por exemplo, eu planto para mim hoje 3,5 por meio. Dá 5.700 pés por hectare. Tá dentro. Eu fui um pouco mais corajoso. As últimas lavouras foi 3,30 por meio.
Não, tá. Não, Não, mas é muito bom. Mas a última que eu plantei foi 3,5, porque eu assustei com 3,30, fechou muito rápido. Fecha rápido. Então, o que é? Você, às vezes, 3,5 dá mais tempo, né? Depois você vai fazer safra zero e tudo mais. Depois desse adensamento, veio o grande sucesso, que é o safra zero. Essa também foi desenvolvida aqui, entendeu? Então, o que é? Um ano você vai colher 100 sacas, né? E outro ano, zero. Eu peguei o custo alto é da colheita. Eu peguei essa época do esqueletamento, eu estava fazendo matéria de café para formar. O dia que eu vi a primeira vez, falei, meu Jesus. Não, era assustador, ué. Não, assustador. Então, você imagina isso aí hoje. Colocar isso na cabeça do produtor. Você, se vai produzir 10, 15, é prefiro você não colher. Exatamente. Poda porque o custo da colheita é muito alto. Vou só... Vamos. Você tá apertado com o seu médico, né? Não. Mas preocupado. Por exemplo, você estava comentando como chegou no espaçamento. E o Luciano falou da mudança que foi. Eu sou um menino novo, não lembro dessa época. Como é que foi essa? Você lembra como é que foi essa chegada no Safra Zero? Como que foi? Foi visto em algum lugar? Ou alguém chegou, vamos experimentar isso aqui para ver o que vai acontecer? Ótima pergunta. Não, isso aí foi testes que a gente fazia aqui na própria fazenda experimental, né? A gente foi... primeiro sistema de poda é um decote e você, às vezes, podava de lado. Então, o Wander mesmo, que é nosso colega, foi os primeiros experimentos de poda foram conduzidos por ele. E na época a gente achava só, porque não sei se você já viu, quando você decota, a saia ela fica mais vigorosa, não é isso? Então a gente achava que aquilo ali simplesmente poderia ser suficiente para evitar de ficar manuseando muito poda, desbrota, esse negócio todo. Aí depois nós começamos então a fazer já. Aí fomos verificando, né? A primeira coisa que nós chegamos no café, quando vai olhar o café, já puxa lá na saia. Que saião aí, lotado de café. Espalmado de café. Porque depois começou, aí você fazia o poda, o recepa, né? Que era uma. Então toda poda drástica, ela não é boa. Quer dizer, muitas vezes você não tem jeito. Ele perde a saia e tudo mais, né? Como eles falam, não pode perder a saia. Né? Então mas seria a última coisa que a gente pode fazer. Então, quanto menos você mexer, e a gente tinha alguns experimentos que mostravam que mexer, podar é pior do que deixa do jeito que está, entendeu? Mas hoje a gente tem essa consciência em lavouras boas, né? Você poder esqueletar, né? E puxar ela por mais tempo, descansando um ano, né? E outro ano tem uma safra cheia, né? E essa questão de chegar no produtor, para você passar uma recomendação de esqueletamento, que na época era o esqueletamento, não é fácil, não. Teve produtor que teve que fazer ali uma rua. Eu tinha um cliente na Pamuciano que ele demorou uns 10 anos para ele entender. E depois que entendeu, nunca mais deixou de fazer. Exato. Mas assim, é igual o senhor está falando, necessidade e hoje programação. Isso. Porque se eu plantar uma lavoura com meio metro, meu tio, quero que ele esteja escutando, eu tio Gino da Pamuciano, um abraço, senhor Jotinho. E ele formou uma lavoura lá agora, de arara, e falei pra ele, vamos plantar, vai andar máquina? Vai, então vamos plantar 3,5 por 50. Você tá doido? 50 não, senhor. Não aceita. E eu, por cagaçar, fui viajar, quando eu voltei, já tinha plantado a lavoura. E aí, tio? Não. Plantei com 80. Falei, não, tio Gino, 50, não. Falei, então eu devia ter plantado 2 ruas, então, com 50, pra absorver a diferença. Aí ele falou, mas eu não plantei. Falei, no próximo café nós vamos plantar. Falei que faltou num dia de campo aqui do Pro Café, que teve uma vez que foi um experimento grande sobre questão só de espaçamento. É verdade. Pode agradecer, Luciano, nossos patrocinadores, Flora do Trevo e Topo Mais. Fala um pouco. Você conhece um pouco dessas empresas, não conhece? Isso, um abraço para o Luciano da Topo Mais. Cuidado com ele. Um abraço para a Fabiana da Flora do Trevo. Mas isso aí, os patrocinadores nossos são muito importantes para que esse evento aconteça. E obrigado aos. Porque esse evento, esse show, né? Porque isso aqui eu falo que é um bate-papo daqueles descontraídos que você não vê nem. No começo a gente fica meio apreensivo. Uma hora vai demorar demais. Uma hora, já tá com uma hora já. E, então, assim, a gente nem. O certo é que a gente ficava aqui até amanhã, até de noite, não cansava. Não vai faltar outra oportunidade, mas
Fala dos patrocinadores nossos, que tá anotado aí. Você falou só do C, você quer que eu apareça, né? É o chopp do funil, que hoje a gente tá bebendo café, mas quando o programa é de noite a gente bebe um choppinho pra ajudar. A Prefeitura de Nepomuceno também colabora muito com a gente. E lógico o sistema FAENG, né? O cenário é a FAENG, que está por trás do sindicato, respaldando a gente, auxiliando tanto o sindicato como o produtor a tá conseguindo se desenvolver, gerar conhecimento e tudo mais. Ô Zé, quero agradecer demais a sua participação aqui com a gente e que você faça as considerações finais aí sobre a parte de pesquisa que está levando o produtor e chamar o produtor para estar junto, né? Como o Luciano falou, o Dia de Campo da Procafé, que já é um evento que está no calendário da maioria dos produtores, mas que a gente quer que todo ano venha mais. E assim, dá uma pincelada final aí pro produtor escutar um pouco das ideias de futuro também da Procafé, como que tá o planejamento de vocês aí. Bom, gente, a gente gostaria de agradecer primeiro essa oportunidade, né, da gente poder falar com todos vocês, né, ao nosso presidente do sindicato, né, o nosso Fernando que está aí no top mais, né? É o top mais, isso aí é importante, né? E realmente esse trabalho do sindicato, da FAENG, do Senar, que a gente também tem participado, eu acho que é muito importante, viu? Acho que você tá uma ideia maravilhosa e a gente está aqui à disposição. A Fundação Procafé é uma entidade aí sem fins lucrativos, né, que tem procurado desenvolver assim, novas tecnologias para que o produtor possa ter mais renda, né, e ter uma condição de vida melhor, né? E eu digo com toda sinceridade, se você conseguir ter produtividades boas, todos os outros aspectos, né, lógico, com as tecnologias hoje disponíveis, eu acho que a gente tem condição de sobreviver na atividade e dar uma condição de vida melhor para toda a nossa região e para todas as nossas famílias, né? Então, a Fundação gostaria de recebê-lo sempre aqui nos dias de campo, né? Que vocês possam estar aqui, né? Sem querer te cortar, mas cortando uma pergunta. A Fundação está aberta apenas no dia de campo ou o produtor consegue agendar para estar vindo fazer uma visita, trocando ideia com o corpo técnico? Não, pode ir lá. Inclusive, vocês pediram que vocês entraram no site da Fundação, a gente também tem um podcast lá, eu sou telespectador dele assíduo. São as pessoas que estão assim direto e estão procurando trazer, às vezes, informações bem pontuais, né? Que eu acho que isso que é importante, que hoje a cafeicultura, o produtor, ele não pode deixar para amanhã. O que tem que fazer hoje é pulverização, adubação, tá chovendo, tá fazendo sol, ele tem que encontrar uma forma de fazer tudo na hora certa. Porque se não fizer, não dá para ser... Tentar errar o mínimo possível. Mínimo possível. Então, é muito mais importante o momento do que o produto, né? Às vezes, eu escutei uma frase uma vez que eu gravei, que não tem tecnologia que supere um erro de manejo. É verdade. Então você pode usar mais alta tecnologia, mas você fez na hora errada... Tá tudo errado. Tá tudo errado. Então, eu agradeço mais uma vez. Demorou a sortar um. É isso aí. Mas parabéns a vocês por esse trabalho, entendeu? Hoje eu me coloco aqui à disposição. Se vocês precisarem lá da Fundação, entendeu? Vamos sempre precisar. Estamos aqui às ordens, viu? Espero a gente encontrar mais vezes. Foi muito legal. Não, a gente que agradece, Zé. Muito obrigado. Fica o convite para próximas vezes. Também podemos chamar mais o pessoal da Fundação também, para algum assunto mais pontual, igual você falou. Vamos pôr o Rodrigo aí, ó. Põe, ele é bom nessa área de clima, de dados aí. Ele tá bom nisso aí. Não, já vamos entrar em contato com ele. Já vou marcar o próximo, então. Zé, brigadão. Tá, obrigado a vocês, viu, gente? Obrigado, turma. Fica assim. Obrigado, não esquece de deixar o like e seguir a nossa página para ajudar a gente aí. E se quiser ver os rostinhos bonitos, vai pelo YouTube. E se estiver indo pra roça, quiser só escutar uma prosa boa com é só baixar vai no Spotify e escuta a gente lá. Falou, obrigado. Abração para todos.